parecida. A gente perdeu a reverência. Quando você conversa com um crente e ele não tem nada diferente em expressões, em falas, meus irmãos, nós estamos pecando. Quando as atitudes dos crentes parecem demais com as do mundo, ou até piores que elas, nós estamos pecando. E eu falei isso na igreja no ano passado, e é claro que vão ter muitos argumentos, e tem muita gente usando o argumento em favor dessas atitudes, dessas expressões que muitas vezes a gente fala, não, tá tranquilo, não é expressão chula, não é palavrão. Para muitos vai parecer até razoável essas desculpas, vamos pegar assim. Todo mundo usa. No meu trabalho, no ambiente de descrente, eu não quero ficar parecendo um ET, algum babaca qualquer. Eu não tenho nenhuma intenção maligna, pornográfica, sabe? Naquela piadinha maliciosa que a gente pode fazer. Quando muita gente faz alguma coisa e eu faço igual, quantas vezes nós temos sido perguntados, mas por que você está fazendo isso? Ah, todo mundo faz. Será que vocês, como jovens crentes, têm sido perguntados pelos seus pais ou por aqueles que estão ao seu redor? E você tem respondido, eu faço porque todo mundo faz? Eu também, no ano passado, eu usei o texto lá de Daniel 3, né? O qual os amigos de Daniel, eles não se curvam diante da imagem do rei Nabucodonosor, e eles são colocados ali numa situação de assim, de uma situação extrema na vida deles, né? E eu perguntei naquele momento o que nós faríamos, porque naquela palavra também eu falei, hoje é muito fácil, porque você sabe que vai acontecer no final, eles não sabiam. Hoje nós não podemos dizer, nós que estamos aqui nessa sala, que nós temos sido perseguidos como os amigos de Daniel. E eu quero pensar com vocês que vocês têm que ser diferentes do mundo. Eu tenho que ser diferente como cristão. E mais uma vez, eu entendo que ser jovem cristão nesse mundo tem sido um grande desafio. Porque, de forma geral, a juventude está sem referencial, ela está confusa. Todo mundo fala em não tem valor absoluto. Tudo é relativo nesse mundo. Você não tem alvo definido. E a sociedade tem visto seus jovens se afundando em vícios, em drogas, das piores que sejam, e achando que está tudo certo. Que eles estão usando o livre-arbítrio deles. Os jovens estão definhando moralmente. Muitas vezes mergulhados num hedonismo selvagem. Estão se entregando à promiscuidade, como o reverendo falou alguns domingos atrás. E grande parte da sociedade aplaude como se isso fosse virtude. Nós assistimos estarrecidos a uma geração de jovens copiando as piores. E seguindo paradigmas mais extravagantes e, é claro, se rebelando contra os valores absolutos do nosso Deus. E que são colocados claramente na palavra dele. Paulo disse a Timóteo que era um jovem, que nós temos que ser modelos na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós temos que guardar puro o nosso caminho em observância à palavra do nosso Deus. E como disse o apóstolo João, nós temos que ser fortes. Temos que reter a palavra em nosso coração e temos que vencer o maligno. E aí o primeiro ponto que eu quero colocar é, nós temos que ser diferente. Nós temos que ser diferente, porque nós temos que pensar e buscar o alto. Nós temos que buscar as coisas lá do alto, como diz Colossenses. Os argumentos a favor dessas atitudes malignas que têm sido praticadas por jovens crentes e também por pessoas mais velhas,
Pode parecer, mais uma vez, eu quero reforçar isso com você. Vai ter muita gente que vai falar para você que isso é razoável, que está todo mundo usando, que está tudo certo, você não está falando por mal. Porque no seu trabalho ali, não são pessoas iguais às pessoas da igreja, muitas vezes. E que você não tem intenção naquela piadinha. E aí, você sabe o que vai acontecendo? Você vai se acostumando a usar essas expressões. E aí você começa a achar que está tudo certo, está tudo normal. E você começa a usar isso e tudo isso que as pessoas te falam como desculpa. E você vai achando que isso não é pecaminoso. Então, e agora eu vou falar sobre alguns versículos, né? E alguns deles eu usei na última palavra que eu falei, né? Acho que para os jovens, para a igreja eu peguei alguns só. Quando as pessoas relativizarem essas condutas, e eu vejo isso como um extremo problema, se você, jovem crente, tem a Bíblia como única regra de fé e prática, e como referencial para a sua vida, eu queria te perguntar o que você vai fazer com essas passagens que eu vou ler aqui para você. Em Efésios 4, 29, fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, muitas vezes, quando você falar aquela piadinha suja, né? Será que isso é edificante para alguém? Será que muitas vezes, naquele rompante que nós jovens, muitas vezes tratamos os outros e falamos o que não devemos, será que eu tenho transmitido graça e eu tenho falado conforme a necessidade? Lá em Efésios ainda, capítulo 5, de 3 a 7, fala o seguinte: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, ou coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Muitas vezes nós vamos ter que sair daquela rodinha mesmo. Eu não vou poder sentar na roda dos escarnecedores mesmo. Porque a palavra de Deus fala que eu não posso ficar nutrindo conversação torpe. Eu não posso ficar usando palavras vãs. Eu tenho que tratar a minha vida com ações de graças. Eu não posso ficar sendo enganado com palavras vãs de pessoas que não têm o real entendimento do que a palavra de Deus nos traz. Nós não podemos ser participantes com essas pessoas, e é isso que Efésios diz. Lá em Mateus 12, de 34 a 37, fala o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-os que toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Meu irmão, lembra que você vai ter que dar conta dessas palavras e dessas atitudes que você está tendo. Mesmo jovem. Não acredite que você vai chegar lá diante de Deus e falar assim: não, Senhor, é que eu era jovem. Não. Ele te dá instruções para você ser, enquanto jovem, um jovem cristão, um jovem crente. Em 1 Coríntios 15, 33, fala que não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você tiver nessas rodinhas, é isso que vai acontecer. Vai corromper, sim, os seus bons costumes. Não se engane. Meu querido, não se engane. Você vai ser excluído, sim, muitas vezes. E não se arrependa disso. Lá em Colossenses 3:8,
que é o texto também que eu usei na época para os jovens, até o 8. Agora, porém, despojai igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Quando eu falei para os jovens, eu falei sobre cada uma delas. Cada uma. Eu pedi, na ocasião, que eles pensassem quantas vezes eles tinham feito, não na vida deles, mas naquela semana. Ainda em Colossenses 4:6 fala que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Pode ter certeza que se você avaliar o seu dia, você pecou com alguma palavra que não foi temperada com sal. Você respondeu a alguém mal. Ah, mas foi sem querer. Não, não foi não. Você respondeu, às vezes, por falta do que eu falei na última aula, que é de paciência. Lá em Filipenses 4:8 fala o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós temos que avaliar as nossas vidas como aí vocês jovens, e eu também, como pessoa um pouco mais experiente, um pouco mais velha, se isso tem sido parte da minha vida e da sua vida. Porque, principalmente quando são jovens, nós achamos que nós podemos tudo. E ali mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso. Então, as interpretações desses versículos, de tantos outros que a palavra de Deus ela coloca para nós, pode até variar. Mas resta pouca dúvida que o conjunto deles traz uma mensagem bem clara para nós. E isso não vale somente para os jovens. O Filho de Deus ele é diferente do mundo. Em tudo, no que ele pensa, no que ele fala. Nós temos que buscar algo diferente. A pureza e a santidade que são requeridas na Bíblia para os cristãos abrange toda a nossa vida, os meus atos, os meus pensamentos, as minhas palavras. Quando eu olho para esse versículo, eu tenho que entender que eu sou cidadão do reino. Eu tenho que buscar as coisas lá do alto. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que viver conforme Cristo viveu. Então, busque o alto. Busque o alto. A vida dos santos em Cristo é buscando uma perspectiva do alto. Os cristãos eles devem estar mortos para o mundo. Deus promete estar conosco em cada momento. Em cada momento. E Cristo sabe das nossas dificuldades. Ele sabe. Ele viveu aqui. Ele não prometeu para você que seria uma vida fácil. Mas ele prometeu para você que ele te guardaria. Eu tenho que viver em Cristo e com Cristo, pois ele conhece as minhas dificuldades. E aí eu faço uma pergunta para você aqui. Você confia nisso? Você confia que ele está contigo? Buscar as coisas do alto significa viver aqui com os olhos lá. É viver o que está falando em 1 Coríntios 10:31. Que é quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, é fazer tudo para a glória de Deus. Mas viver confiado nas promessas de Deus e tendo fé nele é fácil. É fácil, será, viver tendo fé nele? Sabe que é muito difícil você ter fé em algo que você não conhece. Como que você vai confiar em alguma coisa que você não conhece? Como que você vai confiar em alguém que você não conhece? Que você não busca conhecê-lo? Então, por isso, eu quero pegar 3 coisas que
Muitas vezes, assim, dentro das palavras que eu falo, a gente chega em algumas situações dessas aqui, mas para a gente ter uma perspectiva do alto, busque conhecer, sabe? E conheça aquele que te salvou. Busque conhecer melhor a Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo é essencial para a nossa vida espiritual. Enquanto, jovem, você não reconhecer essa necessidade, tudo que eu falar, que o reverendo Natanael falar, que outros falarem para você, não vai fazer sentido algum na sua vida. Porque sempre você vai achar que você é autossuficiente. E não sou jovem. Nós também. Nós pecamos assim. Então eu tenho que reconhecer a minha necessidade. Eu não quero falar para você que você tem que conhecer meramente o crer em Cristo. Falar assim, não, eu sei que Jesus existe. Jovem, o diabo crê também, ele treme. Ele treme. Eu quero dizer que você tem que conhecer e reconhecer a misericórdia do nosso Deus, a sua graça, seu poder. E a necessidade que você tem, que nós temos das mínimas coisas no nosso dia. Na primeira respirada que você dá. É conhecê-lo, não só de ouvir falar, não só de ir lá no domingo, ouvir o reverendo falar de noite, mas é prová-lo, é reconhecê-lo diariamente na sua vida. Conhecê-lo pela leitura da palavra, pela meditação nela. Entenda uma coisa, um novo estilo de vida, assim, e essa nova conduta só vai surgir quando você ter essa nova visão de mundo ao seu redor. Você não vai mudar a sua percepção sem reconhecer quão miserável você é, quão pequeno que a gente é frente às dificuldades que nós passamos. Mudança de vida só vai acontecer quando você tem essa nova perspectiva de quem é Cristo na sua vida. É ter esse entendimento melhor de quem é Deus na sua vida. Eu devo reconhecer o tamanho do nosso Deus. Reconhecer e entender a grandiosidade do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós e do preço que foi pago. Que não foi ouro, não foi prata. E é isso que lá em 1 Pedro 18, 1 Pedro 1, 18 a 21 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Foi por eles, foi pelo sangue dele, não foi por nada seu, nada. E assim, nós vemos, e na palavra que falei para a igreja, eu dei alguns exemplos, mas eu vou dar um exemplo que eu dei aquele dia, que essa mudança de entendimento e dessa perspectiva. Na época de Ezequias, que foi uma época que o rei Ezequias foi um rei muito bom frente ele fez um reinado muito bom perante ao Senhor. E no momento que Jerusalém foi cercada pelo exército assírio, que era um exército tão poderoso que provavelmente Judá não sobreviveria, Ezequias ele prepara a melhor defesa que ele podia fazer. Ele clama ao Senhor, ele chama o povo e ele fala ao coração daquele povo. E ele fala o seguinte, que com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor Deus para guerrear as nossas guerras. E o texto fala que o povo cobra ânimo. Então o rei, ele deu uma perspectiva de quem estava do lado dele. Nós temos que entender quem está do nosso lado. Isso vai mudar a sua postura e a minha postura diante de várias situações nas nossas vidas.
Aquele povo foi lembrado quem era o Deus deles. E aí eles conheciam a grandiosidade do Deus que eles tinham. Você conhece. Você tem ouvido sobre esse Deus. Toda mudança de postura acontece depois que Deus traz uma nova perspectiva para nós. Aquele povo muda de medo para fé, porque eles entenderam quem era o Deus que lutava com eles. Então, ao ler a Bíblia com atenção, com o coração aberto para entender, você vai entender quão miserável você é e o tamanho do preço que Cristo pagou por você. Todas as vezes que você for abrir a palavra de Deus, clame ao Senhor que abra o seu coração, que quebre o seu coração, que Ele traga um entendimento para você, que Ele possa fazer você entender o sacrifício que Jesus Cristo fez por você. E a grandiosidade de Deus. O entendimento da grandiosidade do nosso Deus nos mostra que a perspectiva que está fundamentada não naquilo que eu sou, por eu mesmo, mas naquilo que Cristo é por mim. Mas eu preciso conhecer o meu Salvador para entender isso. Eu preciso confiar nele, mas eu não vou confiar se eu não conhecê-lo, se eu não buscá-lo. Clame ao Senhor para abrir o seu coração, para Ele te dar o entendimento de quem Cristo é. Para buscar essa perspectiva do alto, busque e pratique os ensinos da palavra. A época de jovem é uma época onde nós achamos que nós podemos e temos a capacidade de fazer tudo. Nós tendemos a achar que estar mais próximo de Deus pode esperar. Sou jovem ainda. Eu tenho tempo. Tanta gente velha aí, ó. Espero, quando eu chegar lá, eu vou me entregar, eu vou gastar mais tempo com o Senhor. E aqui vai um pedido. Não menospreze sua vida espiritual, não. Não se engane achando que você pode deixar as coisas de Deus para amanhã. Porque o amanhã pode não chegar. Para mim e para você. Busque a Deus. Pratique os ensinos de Deus e considere as coisas de Deus na sua vida. Mude as suas prioridades. Tenha as prioridades certas. Busque e pratique aqueles ensinos da palavra de Deus. E esse menosprezo que muitas vezes os jovens têm às coisas espirituais é o principal caminho que conduz à infidelidade para com Deus. Eu não estou falando, jovem que está ouvindo, que é só jovem que tem esse problema, não. Mas hoje eu estou trazendo a palavra para o jovem. Sabe o que acontece? Você deixa de ir à igreja, sabe? Porque é só uma vezinha. Você não acha importante ler a palavra de Deus diariamente? Porque, poxa, eu tenho que ler. Quanta coisa eu tenho que ler lá da minha escola? Depois eu leio. E aí você vai deixando de orar também diariamente. Sabe por quê? Porque eu vou começar a orar só quando eu estou passando por dificuldade. Quando eu tenho aquela prova que eu nem estudei muito bem, então eu vou pedir para Deus me ajudar. E aí sabe o que acontece? Logo você está zombando da fé do outro. E aí, depois que você começa a zombar e fazer piada sobre qualquer área da vida cristã, não se surpreenda, não, ao saber que aqueles se tornaram incrédulos. E assim, olhe para seus amigos, que muitas vezes dizem ser crentes. Quantos deles já não falaram para você assim, conheça a Bíblia, sei o que fala lá, mas esse negócio de igreja, de povo de Deus, sabe, eu nem gosto do pastor lá, não. Ele nem deixa a gente fazer uns trem diferentes, uns negócios diferentes. É todo careta, só gosta de ficar falando de Bíblia. A gente tem que fazer uns negócios diferentes. E aí, essas pessoas estão aí no mundo, como se nada tivesse acontecendo. Nada. Eu sei que eu já usei esse exemplo aqui nas reuniões de jovens, lá na minha classe, assim, 1 bilhão de vezes, mas eu vou continuar usando.
Teve na época que eu era mais jovem, né? Uma pessoa falou o seguinte: não, eu estava naquela festa lá, estava cheio de crente lá, se eu passasse com a sacolinha de dízimo, eu saía com ela cheinha. Agora imagina, que beleza que estava essa festa. Imagina qual que é a visão dessa pessoa que era de fora tem daqueles jovens crentes. Eu conhecia muitos que estavam lá. E muitas vezes, meus irmãos, nosso coração pede para a gente poder ir, até para a gente poder ver como é que é. Eu não estava nessa festa, claro, mas eu ouvi a pessoa falando isso, lá na escola. Agora, imagina, passando sacolinha de dízimo que enchia. É isso que ele estava falando. E assim, muitos têm pregado um evangelho sem exigência, liberalzão, sem proibição. Isso aqui, meus irmãos, não é novidade, não. Sim, um exemplo disso eram os nicolaítas lá, que já faziam isso desde a igreja primitiva. Na verdade, essas pessoas querem gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Isso não pode acontecer. Eles entendem que eles podem servir a dois senhores, mesmo sendo isso claro que na palavra de Deus que isso não vai acontecer. Muitos têm ensinado que sexo antes do casamento e fora do casamento não é pecado, que está tudo certinho. O pastor falou sobre isso aí. Então, como o pastor falou alguns domingos atrás, os jovens têm sido, sim, estimulados à imoralidade. E hoje isso tem sido tratado como algo normal, ó, joia. E se você não tiver esse entendimento correto da palavra, se você não estudar a palavra, você vai ficar aí, entrar nessa, tranquilão, dizendo lá, poxa, Deus é amor, tá tudo certo. E vai falar isso ainda. E achar que tá tudo certo. Aonde que está firmado? Se você não entende, se você não busca a palavra de Deus. Então, hoje, cristãos, e aí não só jovens, mas jovens cristãos, sim, estão tendo atitude mundana. Você vai às igrejas e os jovens buscam experiência, não verdade. Ninguém quer pensar, não. Ninguém quer ser confrontado com a palavra. Eu quero sentir alguma coisa. Eu não estou querendo sã doutrina, não, que é aquela que te incomoda, aquela vez que o pastor vem assim, dá aquele chute na sua canela, que você fala, nossa, não, eu quero saber de novidade, quero saber de revelação. Vai nesses cultos que tem aí, revelação, sonho, visão, cura, tá lá topado de gente. Ninguém quer saber do evangelho da cruz, não. Eles buscam o evangelho de milagres. Eles não querem o Deus das bênçãos, eles querem somente as bênçãos de Deus. O jovem crente, ele tem compromisso com a palavra. Ele tem sede dela. Ele se alimenta e ele medita nela. A palavra é como fogo no seu coração. É aquele martelo que quebra a dureza do seu coração. A palavra de Deus também é como um orvalho que refrigera a sua alma. O jovem crente medita e obedece na palavra de Deus. Ele guarda no coração, porque ele entende a importância de manter o seu coração puro. O jovem crente guarda no coração a palavra de Deus, e com a sua boca ele fala das coisas de Deus. Porque, como dito lá no versículo, a boca fala do que o coração está cheio. E aí, mais uma vez, para ter uma perspectiva do alto, é preciso você ter uma vida de oração. Jovem crente é um jovem de oração. Reverendo Hernandes diz que a oração é o fôlego de vida da alma humana. O jovem é, na maioria das vezes, alguém que se acha muito forte, muito autossuficiente, até que a gente quebra a cara. E aí é a gente mesmo. Que eu já quebrei muitas vezes. Não espera aí o momento certo chegar na sua vida. Eu devo ter esse total sentimento de dependência para com Deus. O sentimento é que nós devemos clamar a Deus por misericórdia diariamente. O hábito de colocarmos diante de Deus as nossas necessidades
É a evidência que estamos reconhecendo a minha total dependência de Deus. Nas menores coisas. Oração é um meio indicado para obtermos satisfação nas nossas necessidades espirituais. Jovem, você precisa orar. Você precisa orar com sinceridade e não só uma vez. Nós não podemos ser como aquele fariseu. Nos prostrar, mas nós devemos nos prostrar para entender quão miseráveis nós somos, da mesma forma que o publicano fez. O tempo que você gasta, né, em oração é um tempo extremamente precioso. Arranje tempo para você orar, para derramar o seu coração diante de Deus. Veja exemplos aí de jovens que buscaram a Deus, ainda moços, e foram bem-sucedidos nos seus pedidos. Salomão clama por sabedoria. Ele pediu sabedoria a Deus e tornou-se o homem mais sábio que já existiu. Samuel buscava a Deus desde jovem e buscava a Deus em oração, e Deus foi com ele. Joás era jovem e buscava a Deus. Timóteo era um jovem pastor que buscava a Deus em oração. Derrame o seu coração diante de Deus, com sinceridade de espírito, reconheça a necessidade que nós temos do seu amparo, da sua proteção, do seu cuidado diário. Reconheça a sua dependência dele, desde as coisas mais simples às coisas que você entende como as mais complexas, que para ele nada é tão complexo. Jovem, busque as coisas do alto. Nós devemos ser coerentes com a nossa identidade, com as nossas perspectivas. As coisas do alto devem nortear as nossas vidas aqui. A vida eterna em Cristo deve nortear a minha vida aqui. Eu devo glorificar a Deus em cada situação da minha vida. O jovem crente tem que ser luz em meio às trevas. Eu não posso amar o mundo. Eu não posso ser contaminado por ele, nem ser amigo dele, nem ser conformado por ele. Eu não sou do mundo. Você não é do mundo. A influência dos crentes na sociedade e sobre ela depende da diferença e não da sua identidade no mundo. Martin Lloyd Jones disse que a glória do evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. Então, que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem. Você tem que ter mudança de rumo. Você tem que ter um caminho diferente. O mundo tem que reconhecer que você é diferente. Você tem que buscar as coisas do alto. Não tem jeito. Nós devemos buscar coisas diferentes do presente século. Nós devíamos nos preocupar com as coisas superiores. Saiba o seguinte, mesmo que nós sejamos de Cristo, o seu coração possui as inclinações do pecado. Isso é fato. Mas nós devemos nos exercitar na busca das coisas elevadas, na busca das coisas que vêm do alto. Jesus foi para o céu, mas nós não podemos ir com ele agora. Mas mesmo jovens, lembre-se que você vai encontrar com ele, logo. Num piscar de olhos. E aí, nós todos prestaremos contas de todos os nossos atos, de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas atitudes que nós tivemos. Um dia nós estaremos com ele. Mas enquanto nós não podemos estar completos e localmente com Cristo, nós devemos viver ansiando o céu. Buscar para que nós possamos melhorar a vida nesse mundo, no anseio daquele dia em que ele vai voltar. Faça tudo para influenciar as coisas da terra com as coisas do céu. Peça graça a Deus para você fazer as coisas daqueles que amam a Deus, para que você salgue esse mundo. Você vai fazer que as coisas do céu venham sobre a terra. Torne os seus pensamentos, as suas ações diferentes.
buscando honrar a Deus e glorificar a Deus em tudo que você for fazer. Nós não estamos no céu, mas nós devemos fazer com que as coisas do céu estejam mais presentes aqui na terra. Por isso que nós devemos buscar as coisas do alto. Nós devemos viver uma vida de adoração a Deus, ansiando por aquele tempo que nós viveremos, glorificando e adorando a Deus diariamente e o tempo inteiro. As coisas do alto santificam esse presente mundo. Viva de modo que as coisas lá de cima possam ser vistas aqui e agora. Nós temos que buscar as coisas celestiais, a conversação celestial. Mas muitas vezes nós vamos ter que nos afastar de rodinha de amigos. E você vai ser excluído de algumas. Ninguém aqui vai te pedir para você sair desse mundo, porque não tem jeito. Mas o que eu estou te pedindo é para viver com outra concepção de vida, com outro modo de entender as coisas espirituais, que tornem a vida desse mundo mais santificada pelo seu bem viver, buscando as coisas do alto. Buscar as coisas do alto significa ter propósitos celestiais. Objetive sempre a glória de Deus em tudo que você for fazer, em tudo que você pensa, em tudo que você diz. Nós lemos lá no início, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Peça a Deus que os seus propósitos reflitam aquele que é do céu, que está no céu, que você tem que aprender a fazer as coisas que são próprias do céu. Exercite os seus dons, objetivando a glória de Deus em tudo que você for fazer, no seu trabalho, no seu lazer, na sua escola, em tudo que você for fazer. Não busque nada para sua glória. Busque as coisas celestiais, as alegrias celestiais, estar com Cristo. Muita gente não tem gozo de estar, por exemplo, com o povo de Deus, de estar louvando a Deus. Nós temos que nos concentrar em viver uma vida voltada a estar adorando e glorificando o nosso Deus. Se você foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas do alto. Faça a terra provar o gosto daquelas alegrias celestiais. Prepare-se para o céu. Experimente as coisas de Deus aqui. Seja iniciado nas coisas celestiais aqui. Logo, nós vamos morar lá. Se você deseja essas alegrias celestiais, comece a percebê-las aqui. Se prepare para aquele tempo, porque lá, como diz o cântico, está o seu tesouro. Lá onde não vai ter choro. Faça o seu coração estar lá, mesmo vivendo aqui. Traga as alegrias de Deus para cá, o quanto puder. E que os outros percebam nas suas atitudes, no seu viver, as alegrias do céu, que serão reservadas para nós. Que muitos se convertam pelas suas atitudes e pelos seus exemplos, como jovem crente, em tudo que você for fazer na sua vida. Que isso seja uma verdade não só para vocês jovens, que eu vi que tem outros aqui, mas que seja uma verdade para nós todos como cristãos. Que nós possamos viver como o hino que eu cantei, que eu pedi para cantar lá na escola dominical. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. A alegria, assim, é céu fruir perdão aqui, na terra ou mar, por onde eu for, com o Senhor é céu ali. Então, que seja uma verdade nas nossas vidas, que nós possamos viver assim, aqui na terra, buscando as alegrias do céu.